pessoal, bem-vindos à nossa review da preview. O vídeo a gente passa 20 minutos falando sobre um teaser de 30 segundos e nunca acerta nada. Exatamente. Antes da gente começar, não esqueçam que amanhã tem a SQ seus comentários. Então, se vocês querem ter os comentários de vocês lidos, deixem aqui nesse vídeo ou na nossa review do episódio. Lembrando a todos, já deixar bem avisado e anunciado que depois da season finale nós vamos fazer live da review. Não vai ser review gravada, vai ser live logo depois do episódio. Então preparem seus dedinhos para deixar seus comentários lá na live. E seus corações também. E sigam a gente no Instagram, entrem no nosso grupo de Facebook e vamos falar sobre esse teaser desse episódio que eu espero que se chame Queen of Ashes. Eu tava pensando nisso, eu pensei a mesma coisa. Se chamasse Queen of Ashes, porque era o que a Daenerys disse que ela não queria se tornar e que ela acabou se tornando. Foi a mesma coisa que eu pensei. Acho que o nome vai ser Queen of Ashes, mas eu acho que tem mais coisas pra acontecer, então se eles fossem largar esse nome ia ser antes do episódio sair. Talvez, né? Porque daí depois a gente não sabe o que vai se desenrolar exatamente. E esse último foi The Bells, né? Que teve talvez a pior avaliação de um episódio de Game of Thrones de toda a história, 52% no Rotten Tomatoes. Ia ser legal se esse episódio se chamasse Queen of Ashes. O quinto episódio. O quinto seria melhor. Seria melhor que Bells. Seria mais interessante. The Bells. E The Bells, eles podiam ter dito pra gente que diz que a gente podia saber desse nome. Talvez. Enfim, um último preview que a gente vai fazer aqui, um último teaser, talvez, não últimas teorias, mas última vez que a gente vai tentar teorizar bastante sobre o que vai acontecer. O último teaser ever de Game of Thrones. O último teaser ever de Game of Thrones, até chegar aos prólogos, que daí vai ser outro nome, provavelmente, Fire and Blood, talvez. Outros personagens, tudo vai ser outra coisa. Exato, que a gente nem sabe se as pessoas vão se apegar tanto quanto as pessoas se apegaram a esses personagens. Mas é muito interessante pensar nisso, né? A gente chegou no final dessa jornada, chegamos no final de Game of Thrones. Sobrevivemos ou não, tem mais uma semana ainda pra as coisas acontecerem. Pode ter um bom muito claro, vai saber. Mas enfim, não falou nada pra variar. Foi um teaser extremamente críptico, só mostrando ruínas. E eu achei interessante que nós tivemos uma tonalidade mais quente nesses últimos 2 episódios. Eles em King's Landing, parece que eles saíram daquele frio branco de Winterfell. E a fotografia desse teaser, pelo menos, já mostra as coisas num tom mais invernal. Mais azulado, mais puxado pro depressão, assim mesmo. E o que a gente vê é basicamente pilhas de corpos, ruínas, Dothrakis imaculados comemorando e surgindo de algum lugar, porque não é da Red Keep, que foi destruída, mas surgindo de algum desses lugares a Daenerys extremamente imponente e assustadora. E nós vemos o Tyrion totalmente embasbacado, que ela realmente fez aquilo e que ele participou disso de alguma forma. E sabendo que agora fudeu pra ele, porque ela vai saber que ele soltou o Jaime, então por que ele ainda está ali, eu não sei. O Tyrion já foi mais inteligente e ficar em King's Landing eu não acho que é uma boa ideia pra ele. E nós vemos a Arya atrás dos exércitos, olhando presumidamente pra Daenerys, com aquela cara de, meu Deus, como é que tu fez isso? Mas ela saiu de cavalo e a gente já achava que ela ia pra outro lugar, não que ela ia ficar em King's Landing. Eu achei que ela ia pra Aparentemente ela ficou, exatamente, ela ficou em King's Landing mesmo. Ela não vai voltar. Provavelmente ela foi pro acampamento, se encontrou com o Jon, se limpou e foi pra King's Landing de volta junto com a Daenerys. O que sobrou de King's Landing, né? Ela me pareceu bem raivosa, né? A Arya ficou bem raivosa, eu acho que ela não gostou muito... Aparentemente, eu acho que ela não gostou muito do que a Daenerys fez. Eu acho também. Depois de todo aquele foco que eles deram no último episódio, me pareceu isso, pode ser que eu estou errado. Claro que eu não estou, obviamente que ela não gostou. Mas eu achei que foi... Mostrou assim, deu pra entender que tipo... eu vou matar essa filha da puta. Porque ela tá com bastante sangue no olho, bastante raiva. O Jon tá bem deprimido. Né? O Jon não apareceu na preview, o que provavelmente significa que ele vai aparecer pela maior parte do episódio. Acho que ele apareceu um pedacinho ali, só um relance junto com o Davis. Relance não se importa. Ele não deu foco o Jon nele, e a Arya, a gente teve focos no Jon e na Arya, nos Dothraki, nos Imaculados, na Daenerys saindo e sendo reverenciada como a rainha de Westeros, que agora ela... Como é que a rainha sem um trono? Mas tudo bem. O Trono de Ferro provavelmente subsistiu, né? Só que eu acho interessante uma coisa, eles não sabem, provavelmente não vão saber, a não ser que eles revirem os escombros da Maegor's Holdfast, mas eles não vão saber o que aconteceu com o Jaime e com a Cersei. Então provavelmente ela vai achar que a Cersei fugiu e tá tentando montar uma
uma resistência, talvez? Não sei, eu acho que ela vai saber que não tem como a Cersei ter sobrevivido daquilo ali. Porque daí ela vai ficar mais pulga atrás na orelha ainda, porque o Tyrion soltou o Jaime, não foram achados os corpos deles e assim por diante. Mas o Tyrion vai ver que o barquinho ainda vai estar lá e ele vai saber que eles morreram, que eles não conseguiram fugir, porque se eles tivessem conseguido fugir, eles tinham pego o barquinho. Ou ele vai chegar lá e não vai ter nem o corpo do Euron e nem o barquinho. Ai, socorro! Não, nem pensa, não vai bate na madeira, não pensa nisso. Acho que não. Mas agora o Tyrion é o último dos Lannister, porque, meu Deus, a Brienne não pode estar grávida. E as casas estão aos poucos definhando sob o reinado de rainha Daenerys. O que me parece que as pessoas de alguma forma justificaram o massacre que a Daenerys fez nos comentários do último vídeo, porque ela tava certa, ela fez justiça, eu não sei de onde é que aquilo o massacre daqueles é justiça, mas enfim, as pessoas acharam que sim. Mas o que me parece é que ela simplesmente repetiu todos os erros passados dos outros. Alguém até sugeriu, talvez eles estão pensando que ela fez isso pra daí a pessoa que matar ela não ser chamada de regicida e ela passar como uma tirana, mas a próxima pessoa que vai vir vai reinar e vai unir os Westeros. Mas o que me parece é que o Westeros não tem mais como ser unida. Eu acho que ela tá muito esfacelada para que eles consigam reunir sobre um poder só. E eu acho que como o Norte vai se tornar independente a partir de agora, eu tenho quase certeza que isso vai acontecer, a não ser que a Sansa desça e se torne a rainha de Westeros. Então eu acredito que os reinos vão ficar vão novamente ficar subdivididos, cada um com o seu vai voltar a ser reino. Antes dos Targaryen chegarem. Vai ser uma barbárie. Ou barbárie não também, né? Pode ser que as coisas funcionem melhor assim, talvez né? não uma barbárie, mas eles só vão ser isolados, sabe? As Iron Islands vão ser o seu próprio reino, o Norte vai ser o seu próprio reino, cada um deles vai ser o seu próprio reino, como era no começo. E a dinastia Targaryen vai acabar oficialmente, porque vai morrer a Dany, vai morrer o Jon e vai morrer o Tyrion, então com ele... Tu tá supondo que vai morrer os três. Sim. Tá. Eu tô? Não, eu não acho que não. Eu acho e que com ele essa presunção de que talvez eles sejam Targaryen também, e a linhagem Targaryen vai acabar oficialmente. Acabou os Targaryen, acabou os Lannister, e agora o resto vai reinar como seus próprios 7 reinos mesmo, são não unidos. Sim, eu já acho que o Jon não vai morrer, eu acho que... Eu não sei também se ele vai assumir, porque assim, agora a gente chega naquela encruzilhada. Segundo o D.B. Weiss e o Benioff, eles gravaram, e segundo o próprio Jon, o Kit Harington, foram 3 finais gravados por Jon. Então eu acho que vai ser tipo um Você Decide, eles vão ligar faltando 5 minutos pra começar o episódio e vão dizer assim, vai ser tal final. E aí nós vamos saber o que vai acontecer com o Jon. O que é a pior coisa, porque pra que gastar dinheiro com um monte de finais e não gastar dinheiro pra fazer esse episódio bem feito? Pra fazer toda essa temporada bem feita, né? Porque olha, o que as pessoas disseram, o que vocês sabem de efeitos visuais que vocês não sabem de nada, porque a fotografia tava primorosa. Tipo, uau, primorosa. Não, teve alguns momentos que eu realmente tirei o chapéu. Acho que assim, o efeito especial do Drogon a gente já tá cansado de ver, mas foi muito bem feito. Claro, eu disse tudo exceto o dragão. Tudo exceto as partes do Drogon e da Daenerys explodindo as coisas, que é onde foi todo o dinheiro. E eu gostei bastante também da ruína da Red Keep, eu achei que foi bem feitinho. E eu gostei muito dos planos sequências dentro de Westeros ali, dentro de King's Landing. Plano sequência não é efeitos especiais. Não, é fotografia daí. Teve uns efeitinhos especial ali, caiu a torre e tal. E eu achei que foi bem feitinho, no geral, assim. Mas o meu problema mesmo foi com a estrutura narrativa e com a edição, que tava uma bagunça. O Clegane Ball, pra mim, foi estragado por conta da edição. Eu preferiria que aquela luta dos dois tivesse sido uma luta estática, com a câmera estática, com a câmera parada, acompanhando eles, porque é muito legal ver eles lutar, porque não é uma luta rápida, é uma luta pesada. E uma luta pesada é muito mais fácil de tu coreografar. Tu bota os dois caras lutando, sabe? É mais puxado. No momento em que descem os 3 primeiros pra lutar contra o Sandor e já é tudo picotado, que não dá pra tu ver que estão acontecendo, tu sabe que eles não estão coreografados. Pois é, e aí que tá, eu achei que podia pelo menos ter uma coreografia, podia ser um plano aberto, podia ser uma fotografia melhor nesse ponto, e a edição podia também ajudar, mas não, no caso só atrapalhou mais. Essa foi a minha maior reclamação do caso. Então nesse último episódio a gente não vai ter guerra, acredito eu também. Não sei como é que vai ficar os Imaculados e os Dothrakis. Também não faço ideia de como é que isso vai ficar, porque depois da carnificina que eles fizeram, ninguém vai querer morar em King's Landing, ou pelo menos próximo de King's Landing. Vai se cumprir aquela visão da Daenerys de ver o trono destruído, tudo cheio de neve, aparentemente, que não era neve. Agora a gente sabe que é cinzas e não neve, que é naquela época. Já tinha uma teoria de que, talvez vai ser neve, né? Não vai ser neve. Porque os Dothraki não vão ficar lá, né? Será? Não sei. Eles têm Essos, eles têm o que cuidar? Eles têm os Calazar lá, que estão sozinhos.
Pois é, né? Ou a Daenerys vai querer trazer todos eles pra Westeros. Ou como é que vai ficar Meereen também? Será que ela abandonou Meereen direto? Não, Meereen tá lá o Daenerys Harris cuidando. Ah, vai ser assim, o Daenerys Harris vai cuidar. O Daenerys Harris vai ser o rei regente lá. Vai transformar tudo de novo então em escravos e vender Pois é, essas coisas que são interessantes e importantes deles falar, ninguém nunca fala. É verdade. Ela saiu de Essos, é como se Essos nunca tivesse existido. E nem fosse importante. Sendo que foi toda a base pra ela conseguir ir pra Westeros pra tomar o trono que ela acha que é dela de direito. Quando ela podia muito bem ter ficado em Essos e fazer de Essos o novo trono dos Targaryen e criar uma dinastia Targaryen lá sem precisar bater de cabeça com a Cersei, sem precisar matar inocentes, perder os dragão, sem precisar ficar toda paranoica e dormir com o sobrinho, sabe? Sem tudo... sobrinho? Tio. Sobrinho. Nossa, eu sempre fico confusa, meu Deus, socorro. Sabe, ela teria uma vida muito melhor lá. Só que não, os fãs querem ver a Daenerys em Westeros, então a Daenerys tem que ir pra Westeros. A história eu acho que em geral vai levar ela pra Westeros, até nos livros, então claro que vai ser mais... É que toda vez que a gente fala assim, mas nos livros é diferente, é que nos livros, assim, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu nessa temporada, pode acontecer a mesma coisa da Arya matando o Night King, pode ser tudo isso. Só que nos livros é bem estruturado, as coisas fazem sentido, sabe? As coisas não são só socadas de qualquer forma. A gente não tem, por exemplo, uma reviravolta nos 3 últimos episódios da temporada que muda toda a história. Mas o personagem estava sendo desenvolvido assim. Não, ela tava, tudo bem, ela tinha essa importância de ser desenvolvido, mas ela não tava sendo, e não tava acontecendo, a gente não tava vendo isso acontecer de verdade na série. Precisa aparecer na série, não pode ser só, mas talvez, porque... A última vez que a gente viu um dragão matando uma pessoa, ela ficou tão puta da cara com ela mesma que ela pegou e trancou os dragões. E agora ela tá queimando as crianças. A gente não teve esse meio de campo de ela começar a se deteriorar ao ponto de ela não aguentar mais a pressão e ceder ao impulso dela. Até porque em Winterfell mesmo, o Jon queria que eles fossem atrás do Night King e ela pegou o Drogon pra ir lá tentar salvar as pessoas. Exatamente. Jogar fogo. E tipo, isso foi há 2 episódios atrás? 2 episódios atrás. Tem muita coisa que não teve o desenvolvimento, o tempo necessário para desenvolver de uma forma orgânica, de acontecer de uma forma orgânica. Então toda vez que a gente tá criticando o episódio, a gente tá falando da questão narrativa principalmente, porque não teve esse tempo de respirar, não teve esse tempo da gente ter essa transformação, da gente ver isso acontecendo com o personagem de verdade. E eu coloco isso no medo do D&D de desagradar os fãs. Ou de talvez. Entende? Uhum. De mostrar facetas de crueldade por parte da Daenerys e de os fãs ficarem putos da cara, porque não, essa não é a minha Daenerys. A minha Daenerys é fofa, e ela é honrada, e ela é moral, e ela é direito dela. Porque o que tem de gente achando que tudo bem ela fazer isso, me mostra que qualquer outra coisa... E essas pessoas são as que ficariam putas com ela só se a Arya tivesse morrido. Então isso é o que as pessoas têm. Elas não têm uma visão de campo maior do que tá acontecendo em Westeros. Elas não querem que, eu não quero que a minha personagem que é boa seja má. Eu não quero que a personagem que eu mais gosto morra. E eu tenho também eu tenho a impressão que eles também não fizeram pra tentar não spoilear o final. Sabe? Tipo, eles ficaram com tanto medo que as pessoas descobrissem o que acontece no final, que eles ficaram segurando o máximo possível. Não, mas não tá acontecendo, ela tá normal, e aí 2 episódios, pum, ela fica louca. Ou não fica louca, ela perde a cabeça e faz o que ela tem que fazer. Seja tirana, seja o que quiser lá, faz o que vocês quiserem denominar, mas parece que eles ficaram segurando pra tentar evitar também assim, não vamos spoilear, porque as pessoas vão descobrir isso antes, eles ficam com medo de contar o final, sabe? Sim. Aí aquilo que o George Martin disse, ele disse assim, eu não vou mudar meu livro, não vou mudar meu final se as pessoas descobrirem. Eu não vou fazer isso porque é idiota fazer isso. E eu acho que eles tentaram fazer exatamente isso pra impedir que isso acontecesse. E aí a gente tem esse problema que é a lerdeza, as coisas acontecendo muito rápido, e a lerdeza que teve, a morosidade que teve nas últimas temporadas pra eles colocarem isso. Aí a gente tem que ler as pessoas ainda dizendo que a série não tá aqui pra agradar os fãs. Ela só fez isso nas últimas 3 temporadas. Nas últimas 4 temporadas, na verdade. Ela só tá agradando os fãs. Ela só fez coisa pra agradar os fãs. Ela pegou e manteve personagens que estavam tendo boas avaliações pela HBO. Eles deviam ter matado alguns personagens, segundo George Martin, e eles decidiram, não, vamos manter porque as pessoas gostam desse personagem, então vamos fazer ele viver. Isso é pra agradar os fãs, eles só fizeram cenas de fanservice, eles não desenvolveram a Arya, eles só tornaram ela uma personagem forte fisicamente, uma personagem que é muito overpowered, que é muito fora da casinha o que ela consegue fazer,
porque é o que agradava os fãs, fazia os fãs ficarem felizes e terem coisas pra ter um motivo pra ela sobreviver a tudo isso? Pra ela ter um motivo pra ela sobreviver a tudo isso, porque eles ficam botando ela em coisas de risco, assim como eles fazem com o Jon, ficam colocando o Jon em cenas de risco, e aí eles têm que tirar ele de alguma forma, e aí acontecem as coisas mais absurdas pra tirar eles dessa forma. Porque ninguém entendeu como é que ela sobreviveu. E eu não entendi como é que ela sobreviveu ao massacre em King's Landing, já que tanta gente morreu queimada. Ela escapou do foguinho rapidinho ali. Ela escapou dos Dothraki, ela escapou do fogo, ela escapou dos prédios caindo, ela escapou de tudo. De tudo. Quase incólume. Mas eu espero que isso pelo menos tenha sido um momento dela notar que ela não é invencível. Por isso que eu achava massa ela ter ido pra Winterfell, entende? Sim. Porque aquilo ali foi... Ela caiu em si de que ela não é esse lutador invencível que consegue matar todo mundo. Ela não é toda aquela pessoa coque, que eu sou a Arya Stark, que eu vim aqui matar o Cersei Lannister, sabe? Tá, em King's Landing, quer dizer, falando Winterfell. Sim, por isso que eu achava ela legal ela ir pra Winterfell, entende? Depois daquilo ali. Porque daí ela sai correndo porque ela notou, ela olhou no rosto da própria mortalidade. Pode ser. E daí ela lembrou que tem coisas mais importantes do que perseguir a vingança. Mas não. Então Aparentemente assim, não. Segundo algumas pessoas que leram, tá seguindo muito aquilo que vazou, então a gente tá tentando evitar spoilear pras pessoas os leaks. Isso aconteceu 2 anos atrás, isso tá acontecendo agora de novo, das pessoas colocando que tá no roteiro vazado, das pessoas botando que tá no roteiro vazado como se fosse teoria delas. É muito Meu sacanagem. Deus, vocês precisam tanto de ser os inteligentão que vocês precisam dar spoiler pros outros? Pelo amor. É muito difícil evitar. É muito difícil evitar porque a gente realmente não sabe o que vai acontecer. Então a gente acha que é teoria, muitas vezes a gente deixa. Mas por favor, não fiquem postando isso nos comentários, deixem as pessoas descobrirem por conta própria. Felizmente, ninguém sabe o que vai acontecer no final. Então essa é a parte boa. Agora, o que nós podemos esperar? Nós vamos ver um confronto do Jon e Daenerys. Nós vamos ver o Tyrion se aliando ao Jon, acredito eu. Acredito eu também. Porque eu acho que é a única explicação óbvia. O Davos. E como é que vai se desenhar a relação do Jon com a Daenerys. Esse eu acho que é o grande foco do próximo episódio. O que vai acontecer? De que forma eles vão resolver isso? Sabe? Tipo, a gente vai perder os dois personagens. Trial by combat. Verme cinzento contra Jon Snow. Não sei o que dizer. Joguei essa. Ia ser massa, mas não vai ser isso, provavelmente. Não. Mas como é que... Eu fico pensando, realmente, como é que eles vão resolver isso? Ele vai conversar com ela, ele vai tentar dissuadir ela, ou ele vai partir pro golpe? Ela. Ou ele vai partir pro golpe, tem isso, né? Tem. Tem que escolher uma das duas vias. Agora, tipo, ele sabe que ela não ouve ela, que ela não ouve mais ele. Será que a Sansa vai influenciar de alguma forma a decisão? Será que eu só quero ver o Jon Snow fazer alguma coisa que presta. Que ele tome alguma decisão, né? Alguma coisa, porque as pessoas ficam... Ai, como assim o Jon Snow não fez nada? Porque ele fez isso e aquilo. Ele não fez nada disso que vocês estão dizendo. Eu sinto muito. Não, a gente ele é reverenciado por nada. Não custa nada dizer, porque as pessoas... Vamos repetir, vamos ser redundantes, então. Vamos repetir. Tá, então assim, de novo, Jon perdeu pros Wildlings, Stannis salvou ele. Ele não fez absolutamente nada como comandante do Night's Watch, a não ser conseguir comida pra eles, que eles não mostraram na série, então não conta como achievement dele. Ele morreu porque ele tava prestes a quebrar os votos dele. Ele tava prestes a quebrar os votos dele, né? Também. Não, ele morreu porque ele trouxe os Wildlings. Isso. E aí isso foi considerado pra eles como traição aos votos deles, porque os votos deles eram proteger o norte dos Wildlings. Daí ele pegou e executou um gurizinho que foi manipulado por pessoas mais velhas, mas que esfaqueou ele, então tem que executar o gurizinho, porque pau no cu deu o gurizinho também. Sim. Então... Ele foi retomar o Winterfell. O Jon e a Daenerys estão pau a pau aqui, ó. E pra mim, ele foi o próprio culpado da perda dele de Winterfell, porque ele agiu por impulso ao tentar salvar o Rickon e bagunçou tudo. Foi salvo pelo Mindinho. Aí ele não falou nada sobre aquele plano idiota do Tyrion. Eles foram pra lá e foi por causa dele que a Daenerys perdeu o Porque ele ficou se enrolando e ela pegou e não conseguiu sair a tempo. Exatamente. Porque era só eles subirem no dragão e irem embora. Ele quis dar uma de herói e salvar todo mundo. Exatamente. Foi salvo pelo Benjen quando caiu na água. Foi salvo. Senão ia ter morto também. Ia ter morrido também. E daí, na batalha de Winterfell, ele também foi salvo pela Daenerys de novo. Quase morreu, não conseguiu chegar no Bran e a Arya teve que ir lá salvar o Bran, quando ele que devia ter feito isso, porque isso faria sentido pra história. E vamos botar mais um agora, ele não fez nada pra impedir o saque de King's Landing de novo. Ele impediu um cara de estuprar uma mulher e foi isso, basicamente. O resto, ele basicamente se juntou... Ele olhou pro Grey Worm, tu não vai lutar, e aí ele... E começou a lutar também. Então, realmente, Jon Snow
Vocês podem defender à vontade ele, eu sei que tem muita gente que gosta do personagem, porque ele Mas tu pode gostar justo. do personagem e entender que ele não fez nada que presta na série. Só que o problema é que a narrativa, e o problema não é o personagem, o problema é a narrativa, de novo, a gente tá dizendo isso aqui, ó. O problema é a narrativa que foi construída de uma forma ruim. Exatamente. Segundo a narrativa deles, segundo a história que eles contaram nessas últimas 4 temporadas, o Jon não fez nada. O Jon não serviu pra nada e ele foi um bundão. Então, assim, defendam o personagem, ok, mas reconheçam que a narrativa não ajuda ele. E isso, paciência, é o que tá acontecendo. A série foi ruim nesses momentos por não saber construir o personagem direito pra ele se tornar o rei que ele deveria ser agora, que eles querem que ele seja. Eu gostava muito do Jon até ele ser ressuscitado. Gostava muito dele, eu achava que ele e a Ygritte eram um par perfeito. Nunca quis que a Ygritte tivesse morrido. Nossa, tristeza. Sabe, ainda tá no meu top 5 de personagens de mortes mais tristes de Game of Thrones. A Ygritte é uma delas. Exatamente. E eu acho que ele tinha uma história interessante quando ele não era o filho do Rhaegal e da Lyanna. Quando ele era Jon Snow, o bastardo dos Stark. Sabe? Ele tinha uma história legal, ele tava seguindo o próprio rumo. Ele era justo, ele era um cara que era honrado, que seguia os preceitos que o pai dele ensinou pra ele. E ele, assim, foi começando a galgar espaço dentro da Patrulha da Noite, se tornou o comandante e fez coisas legais ali. Tipo assim, nos livros é melhor, é mais desenvolvido, é mais interessante. Mas ele era um personagem interessante que depois que ele se tornou protagonista, as coisas começaram a desmanchar e degringolar completamente. E imagina que foda seria se essa guerra não fosse só a guerra das duas rainhas. Fosse a Cersei de um lado, a Daenerys de outro e o Stannis do outro. E eles tivessem mantido o Stannis ali pra ser... Mas o ator que faz o Stannis não gostava de Game of Thrones, então acho que até foi pro bem. Não, ali os Stannis eles estragaram também na história, não ia funcionar muito bem. Talvez a Sansa, botar a Sansa nessa guerra aí de uma vez. Não, deixa a Sansa lá no norte. Não, mas aqui é legal porque decide a guerra das três rainhas. A Sansa, ela tá se mostrando fiel ao que ela quer, ao que ela se propôs a fazer, que é proteger o norte. Então, proteger o norte significa não se debandar pro sul quando qualquer coisa acontece. Significa ficar no norte e não cometer os mesmos erros que o pai dela cometeu. Que foi confiar no rei, que foi ir pro sul e ser mão, foi confiar nos sulistas, nos Lannister, que é todo o grande problema. Parece que os deuses, como eles dizem, os deuses antigos não têm poder no sul. Então não é uma boa ficar por lá, porque eles não podem te ajudar. O próprio Robb pagou com a vida dele por isso. Mais um ponto que eu queria destacar também é o seguinte, né? Vai ser provavelmente a segunda namorada do Jon Snow que vai morrer por culpa dele. Então, não namorem com o Jon Snow. Matar ele. Não namorem com o Jon Snow, eu acho que é uma péssima ideia. E, enfim, vamos chutar um final aí então. Não, vamos deixar pra escrever seus comentários. Escrever seus comentários, porque já tá muito comprido esse vídeo. E daí isso me lembra que amanhã tem escrever seus comentários. Deixe suas teorias, se vocês querem que os seus comentários sejam lidos, deixem aqui. E por favor, e no comentário da review. Por favor, não coloquem leaks. Por favor. Se eu ver alguma coisa, se alguém apontar que é leak, eu vou apagar e vou ter que ocultar a pessoa do canal, infelizmente. A gente não leu os leaks. Não leu. 2 anos atrás a gente também não tinha lido os leaks. Foram lá e colocaram os leaks como se fossem teorias de vocês, então a gente descobriu tudo antes. O que foi uma acusagem. Bem pau no acusagem, porque eu já tô full pistola. Não adianta, falta uma semana pro episódio e eu já tô full pistola. Então vocês imaginam como eu vou estar na live pós-episódio que teremos nesse domingo. Logo depois da finale, vai ser live, não vai ser vídeo gravado. Deem like se vocês gostaram do vídeo. Deixe os comentários aí mais nos comentários. Não esquece de nos seguir no Instagram e entrar no nosso grupo do Facebook, tá bom, pessoal? Até a próxima. Tchau!